Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, ouvinte do podcast Noites Gregas! Aqui quem fala é Felipe Speck. Meus caros, as leituras de verão acabaram, mas a saga de Troia segue e ainda tem muita história pela frente. Hoje vocês vão ouvir o professor Moreno narrando um trecho da Ilíada em que os gregos começam, enfim, a se dar conta de que sem o Aquiles eles não vão conseguir vencer a guerra. Era essa, aliás, a promessa que o Zeus fez a Tétis, vocês lembram, né? A promessa que desenha todo o roteiro da Ilíada. E agora você vai ver esse fio começando a se desenrolar. O Zeus vai aterrorizar os gregos com seus raios poderosos e o Agamenon vai ficando sem saída. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa rápida aqui para vocês, bem importante. Vocês viram que o Spotify começou a colocar anúncios no meio do podcast. Esses anúncios não são de marcas que apoiam ou pagam diretamente para o Noites Gregas. Eles são anúncios que o próprio Spotify coloca nos intervalos, você vai ouvir um ou dois antes aqui de começar o episódio, e repassa parte da receita para nós. É uma funcionalidade que foi liberada faz pouco tempo pelo Spotify e tem vários podcasts, vários produtores de conteúdo veiculando esses anúncios. Eles são totalmente personalizados, então cada pessoa ouve um anúncio diferente, dependendo do perfil e das informações que você compartilha com o Spotify, como gênero, idade, localização e por aí vai. Esse repasse que o Spotify faz pra gente é um repasse pequeno, mas a gente habilitou isso aqui no Noites Gregas porque qualquer ajuda é importante para que a gente possa se dedicar ao podcast. Por isso é que nós sempre pedimos apoio aqui. Eu fico até constrangido às vezes, mas é importante reforçar que nós somos totalmente independentes aqui. O que banca o nosso projeto são os apoiadores. O projeto é muito prazeroso, mas é importante dizer para vocês o seguinte: é um trabalho grande, leva bastante tempo e sem apoiadores nós, infelizmente, não temos condições de seguir adiante. Por isso, eu insisto aqui mais uma vez, se você tiver condições de apoiar o Noites Gregas, vai lá em noitesgregas.com.br/apoiar. Apoiadores podem ouvir os episódios sem anúncios lá no site, podem também ouvir os episódios antes de irem ao ar. Esse, inclusive, já estava disponível no site. A gente anuncia lá no Instagram quando ele já estiver no ar. E apoiadores também têm acesso ao curso Mitologia na Arte, sobre o qual eu já falei várias vezes aqui, além dos materiais exclusivos de cada episódio. Aliás, o material exclusivo deste episódio já está no ar e eu volto lá no final para falar um pouquinho mais sobre ele. Um bom episódio, pessoal! Como vimos no episódio anterior, Zeus convoca todos os deuses do Olimpo para aquela reunião severíssima em que ele adverte que não vai tolerar mais nenhuma intervenção nos combates. Se vocês recordam também, essa reunião foi marcada para o raiar do dia, o que é bem significativo na Ilíada. As coisas começam no raiar do dia e terminam quando o sol se põe. Então, esse dia está começando, Zeus já deu suas ordens, ninguém vai tentar desrespeitá-la, porque perceberam que o assunto agora é sério, e ele manda atrelar o seu carro e vai para o alto do Monte Ida, que, como nós vimos, é o seu lugar favorito de observar o que acontece na planície. Como se fosse com hora marcada, assim que o sol subiu acima da linha do horizonte, os dois exércitos lá embaixo se prepararam para uma das grandes batalhas da Guerra de Troia. Os gregos se armavam apreensivos. Os troianos, vamos ouvir aqui na tradução de Frederico Lourenço a descrição que Homero faz. Depois que os gregos de longos cabelos
tomaram com pressa a refeição em suas tendas, levantaram-se para se armar. Por seu lado se armaram os troianos na cidade. Eram em menor número, mas ávidos de combater na luta pela necessidade de defender os filhos e as mulheres. Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército, tanto a infantaria quanto a cavalaria, levantando um fragor desmedido. Começa então uma luta feroz e Homero conclui com uma frase lapidar. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos, e a terra ficou alagada de sangue. Eles lutam a manhã inteira. Porém, quando o sol está a pino, meio-dia, Zeus, que está lá em cima no monte, como eu disse, observando tudo atentamente, ele resolve então que chegou a hora de pesar o destino dos combatentes. Ele toma sua balança de ouro e coloca nos pratos o destino de cada um. Parêntese, essa balança de ouro aparece de vez em quando. Nela, Zeus pesa o destino. Nós vamos ver no final da Ilíada, quando Aquiles vai enfrentar Heitor, ele coloca o destino de Aquiles num prato e o de Heitor no outro, e o prato de Heitor desce, portanto, significando que ele vai perder. Com isso, muitos diziam que Zeus estava consultando uma ordem superior à sua. Essa ordem cósmica que fazia os pratos da balança descerem. É possível, mas muitos acham que isso é apenas um recurso literário de Homero. Ao mostrar Zeus empunhando a balança, é como se dissesse, agora vai começar uma outra parte da ação. Seja como for, ele vai usar duas vezes importantes na Ilíada e esta é a primeira. Ele coloca os troianos de um lado, os gregos do outro, e o prato dos troianos sobe, o prato dos gregos desce. Portanto, eles deverão, neste dia ao menos, perder. Um crítico mais cínico disse que Zeus, desde o início, tinha decidido como é que ia ser. Porque, como nós vimos, é um plano que ele está seguindo para cumprir a promessa que ele fez a Tétis. Causar tanto dano aos gregos que eles se arrependessem e fossem pedir perdão a Aquiles. Portanto, esse uso da balança é mais ou menos pro forma. Nós perguntaríamos o que aconteceria se a balança dissesse que os gregos tinham que sair vencedores nesse dia. Zeus não ia concordar. Ele é que manda. Então a discussão exatamente por isso se travou. Há uma ordem superior a Zeus, a qual ele obedece, ou isso é apenas uma espécie de ritual que ele usa para demonstrar, já foi pesado, vai ser assim. Feito isso, ele vai anunciar a decisão dessa pesagem. Não podemos esquecer que Zeus é um deus meteorológico. Não é por acaso que ele empunha os raios, ele domina os trovões. É assim que ele se manifesta. Então ele vai nesse momento, no meio de uma trovoada aterrorizante, uma espécie de aviso que diz aos mortais, olha aqui, ouçam o que eu vou dizer. Ele lança um raio devastador, ao meio-dia, um raio que rasga o céu azul profundo e vai cair bem no meio do exército grego. Estão avisados. Os gregos aterrorizados aqui nem precisariam consultar um adivinho para saber o que significava. Está claro, Zeus está contra nós. E bate um pânico generalizado. Todos começam a correr de volta para os navios, seguidos por gritos de triunfo dos troianos, que também entendem o sinal e sabem o que significa. Então uns fogem e os outros perseguem de perto, gritando, perdeu, perdeu. Perdeu o mané, se fossem brasileiros. Todos mandam a dignidade às favas e saem correndo. Idomeneu correu,
O grande Ájax correu, o Ájax pequeno também correu, e Agamenon. Agamenon também correu, e até Ulisses deu pernas para que te quero. Só não correu o velho Nestor, que começou a ser cercado então por troianos furiosos. Talvez não fosse por valentia, é que Paris tinha acertado uma flechada bem na cabeça de um dos cavalos do carro de Nestor. E ele então tentava, em vão, cortar a rédea com sua espada para livrar o cavalo morto, quando ele foi avistado de longe por Heitor. Aqui é necessário um outro parêntese. Tudo que se refere à Ilíada já teve centenas de pesquisas a respeito e já encheu várias prateleiras nas bibliotecas. Então, uma discussão muito grande até hoje é para que usavam os carros de combate. Quem está acostumado à ideia da biga romana, quem viu Ben-Hur, por exemplo, ali era uma utilização do carro de combate. Na Grécia de Homero, alguns imaginam que apenas fosse um táxi de batalha, tipo um Uber da batalha. O herói ia com seu cocheiro, tinha que ter um cocheiro, que segurava as rédeas e era hábil nas manobras. O herói tinha o seu cocheiro e quando chegava no momento em que ele ia lutar, ele descia e enfrentava o outro que também descia e eles lutavam, portanto, com o pé no chão. Não havia aquela técnica que os assírios tinham, que os persas tinham, de lançar flechas, por exemplo, enquanto corriam, ou de combater de cima dos carros. Há algumas cenas assim, mas são raras. Então, por isso, o cocheiro é muito importante. Eles não podiam guiar o carro e, ao mesmo tempo, descer para lutar e deixar o carro desprotegido. Os cavalos podiam se afastar, se assustar. Então, é a importância do cocheiro, que nós vamos ver agora. Quando Heitor vê o velho conselheiro de Agamenon ali, na sua frente, ele sente que é uma chance única, é uma presa de guerra valiosíssima. Não só pela importância dele, como porque a ausência de Nestor causaria uma lacuna no comando, na inteligência do comando grego. Nestor era um dos cérebros do comando grego. E ele então dirige o seu carro a toda velocidade em direção a ele, disposto a capturá-lo e, se fosse necessário, matá-lo. Ia ser ali a grande perda do exército grego. Ele não teria escapatória. Ele tem quase 300 anos. Ele é vigoroso, mas não tem nem como fugir a pé, já que o seu cavalo está amarrado pela rédea no seu carro. O seu cocheiro também não consegue fazer muita coisa. Quando ele é visto por Diomedes. Diomedes foi o único que não saiu correndo. Ele é um herói, como nós vimos, irrepreensível. E ao ver Nestor ali passando trabalho, ele imediatamente reúne alguns daqueles gregos que não tinham fugido e vai em direção a Nestor para socorrê-lo. Ele manda o seu cocheiro se juntar ao cocheiro de Nestor e eles que deem um jeito de levar o cavalo que sobrou lá para os navios. E Nestor assume as rédeas do carro dele. Então nós temos agora o Nestor assessorando o Diomedes e Diomedes se sentindo honrado por ter ao seu lado um guerreiro tão experiente assim a guiar o seu carro. Só que o Diomedes está entusiasmado não para voltar para os navios. Não, o Nestor não sabe o que ele pretende. Aí ele diz: Nestor, vamos mostrar a eles o que podemos fazer com os cavalos de Tros, que eu tomei de Enéas quando o derrotei em combate. Esses cavalos são cavalos lendários. É uma história muito antiga. Vocês devem lembrar de um episódio em que Zeus rapta Ganimedes, aquele jovenzinho, para servi-lo na mesa e na cama. Ele, na forma de uma águia, desce dos céus e carrega Ganimedes pelos ares. E o pai fica inconsolável, é o Tros. Então Zeus manda um recado dizendo: olha, tu não perdeste teu filho. Teu filho agora está no Olimpo, vai ser imortal. A partir de agora ele é imortal.
e como consolação eu te mando esses cavalos. E manda uns cavalos tão velozes que são capazes de correr sobre a água, sem afundar o casco. Então seriam descendentes desses cavalos, os cavalos que Enéas perde naquele combate em que ele enfrenta o Diomedes e quase morre se não fosse a mãe dele, a Afrodite, tê-lo salvado. O problema é que o Diomedes nem perguntou se o Nestor queria voltar para o acampamento. Ele tinha uma ideia. Em lugar de fugir, ele queria enfrentar o Heitor. Ele viu uma chance de enfrentar o principal oponente de Troia. Ele queria tirar a teima daquele combate em que ele ia vencer Enéas e terminou em empate porque a Afrodite interveio. Por isso, enquanto todos os gregos fugiam, Diomedes e Nestor atacavam. É um episódio muito movimentado na planície. Talvez o Nestor estivesse pensando, né? Eita, me lasquei. Fui cair bem na mão desse louco. Mas guardou para si, sem comentários, porque o Diomedes tinha salvado a vida dele, em primeiro lugar. E isso, para ele, já era definitivo, né? O Nestor era um guerreiro raiz, como se diz. Herói de muitas guerras, era um exemplo, sempre serviu de exemplo para os chefes, para os soldados, e não ia, nesse momento, afrouxar, de jeito algum. Não fez perguntas, simplesmente chicoteou os cavalos e rumou, então, a toda velocidade em direção ao carro de Heitor. Então, se pode imaginar visualmente, na planície, os gregos fugindo em direção ao mar, os troianos o perseguindo e, contra o fluxo, lá vai o carro com o Nestor pilotando e o Diomedes louco para enfrentar o Heitor e talvez matá-lo, porque Heitor não seria um páreo para Diomedes. Isso é uma coisa que não se sabe até agora e também não vai se saber porque eles não vão chegar a se enfrentar. Mas se houvesse apostas, as apostas em Diomedes seriam bem maiores que as apostas em Heitor. Em plena velocidade, assim que achou que estava no seu alcance, Diomedes atirou sua lança contra Heitor, mas errou o alvo e acertou o seu cocheiro, atravessando-lhe o peito e jogando-o morto no chão instantaneamente. Naquela confusão, recebendo o ataque furioso de Diomedes, Heitor mal teve tempo de improvisar um cocheiro novo ali por perto. Um dos seus companheiros, não um cocheiro do nível do que ele tinha, mas que conseguiu movimentar o carro a tempo de salvá-lo. É um momento terrível para Troia. Talvez foi um momento em que Troia mais perigo correu. Porque se Heitor fosse derrotado por Diomedes, a cidade não conseguiria continuar sua defesa. Ele era o coração da defesa. Ali teria se decidido praticamente a guerra a favor dos gregos. Zeus, que é um observador atento e que percebe o que está acontecendo, ele sentiu que a coisa está muito feia para Heitor e, para os seus planos, isso seria terrível. Ele não podia admitir que Heitor fosse posto fora de combate. Então ele usou o seu recurso, trovejou de um modo terrível e lançou outro raio poderoso quase em cima dos cavalos de Diomedes. Ele não era muito sutil nos seus avisos, mas exatamente por isso todos ficam paralisados. Esse raio, um super raio, provocou chamas em toda a volta, levantou uma fumaça espessa com cheiro de enxofre e os cavalos ficaram paralisados de terror. Aliás, não só os cavalos. O próprio Nestor deixou as rédeas caindo das suas mãos. Ele estava atordoado, ou como diz Homero, de uma maneira mais delicada, com temor no coração. E ele então faz um apelo. Ele não sabia o que o Diomedes ia fazer. Depois que agora que ele se deu conta, agora ele está arrependido. A prudência que o fez durar tanto tempo na vida está dizendo, vamos sair daqui. Então ele diz, olha, Tidida,
Lembrem que o Diomedes é filho de Tideu, por isso também é chamado de Tidida. Não é um apelido assim. Assim como Aquiles é o filho de Peleu, é chamado às vezes de Pelida. Olha, Tidida, vamos dar meia volta e fugir para o acampamento. Zeus deixou claro que está do lado deles, ao menos por enquanto, mas está. Outro dia, se ele bem entender, pode ser até que nos conceda vantagem. Mas se lembra, nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode frustrar os planos dele, porque ele é ainda muito mais poderoso que todos. Mas o Diomedes é teimoso. Ele está com sangue nos olhos. Ele resiste e diz, não sei fugir. Heitor vai contar a vantagem e vai dizer que eu amarelei. Ele está preocupado com isso. Uma das grandes preocupações na Ilíada é a vergonha. O herói tem vergonha. Essa é uma coisa que tem muita importância para eles. Não é um herói do século XXI, que não teria problema nenhum em se retirar numa situação adversa. O Diomedes está focado, ele tem medo de ser chamado de covarde. O Nestor, com a sua experiência, percebe e diz, não, mas olha, podem dizer o que quiserem, podem te chamar do que quiser. Mas pergunta às mulheres dos homens que tu mataste de Troia. Ninguém vai acreditar nisso. Pode falar. Ninguém vai aceitar que Diomedes seja chamado de covarde. Mas o Diomedes continuava hesitante e o Nestor resolveu tomar a decisão. Virou o carro em direção à praia, onde estão os gregos, onde está o acampamento, e chicoteou-os para andar o mais rápido possível. Invertendo, portanto, de novo, agora ele vai seguir o fluxo dos troianos. E na sua passagem, ele vai atravessar as hostes troianas, que vão vaiá-los, vão tentar acertá-los com flechas, com lanças, vão gritar e eles vão passando, até por surpresa, que ninguém imaginava que um carro grego iria se atravessar a caravana, é uma verdadeira caravana troiana em direção exatamente ao acampamento grego. E eles chegam ao alcance da voz do Heitor, que o Heitor estava vindo no seu encalço, agora, depois que conseguiu o novo cocheiro, e aquilo que o Diomedes temia vai acontecer. É claro que Heitor, no seu íntimo, estava até um pouco aliviado, porque o Diomedes estava finalmente voltando e não persistindo em atacá-lo. Mas ele não ia perder a chance. E em altos brados chamava-o de menina medrosa, vai, alecrim dourado, e todas aquelas coisas aí afora. E ainda terminou com aquela bravata típica, aquela bravata que a gente faz quando sabe que o nosso oponente não vai mais nos alcançar. E agora tu está me escapando, mas na próxima tu vais ver o que é bom. O Diomedes, ouvindo isso, mas ficou louco para parar e voltar e enfrentá-lo. 3 vezes ele hesita. E os Zeus lá de cima confere 3 vezes, manda trovões e raios, como que eles vai embora. Até que o Nestor consegue vencer a resistência e Diomedes volta emburrado, engolindo esse sapo, que ele logo vai descontar, porque ele vai lutar bravamente ainda nesse dia. Agora Heitor vinha correndo atrás deles, rente nos calcanhares. Claro, ele achava que Zeus estava decididamente do lado deles. Estava vendo os trovões que os gregos estavam recebendo pela cabeça. E com isso aumentou a expectativa dele. Antes, a sua luta, o seu sonho, a sua expectativa máxima era terminar a guerra, conquistar a paz. Mas agora, pouco a pouco, uma outra ideia estava aumentando na sua cabeça. Era vencer os gregos. Não só terminar a guerra com uma trégua ou com um acordo, não. Ele sentiu que estava um momento para os troianos vencerem mesmo os gregos. Isso antes não parecia possível. Passou de repente a ser possível. E agora ele estava achando que era até muito provável. E isso aumentava a sanha dele em perseguir o Diomedes e o Nestor.
O plano do Heitor era extremamente simples e por isso seria muito eficiente. Era vencer aquela barreira que os gregos tinham construído, aquele valo e aquele muro, entrar, portanto, na parte próxima à praia onde estavam os navios e pôr fogo nos navios, que eram de madeira, facilmente inflamáveis. Isso seria, se tivesse acontecido, o fim do futuro da Grécia, porque ali estavam todos os grandes chefes, todos os melhores guerreiros, estava ali a nata da juventude grega, que se os navios fossem incendiados, eles iam ou morrer entre as chamas, ou ficar exilados para sempre numa terra estranha e distante da deles. Assim como Zeus está observando o combate do Monte Ida, lá do Olimpo, Hera e Atena, principais interessadas, também seguem cada detalhe. E ela sente que os gregos estão começando a fraquejar, porque o Heitor, com aquele ímpeto, levando os troianos adiante, consegue atravessar o muro e estão lutando agora praticamente junto aos navios. Então ela resolve, ao menos, dar um conselho, como ela tinha comentado naquele momento da Assembleia dos Deuses, dizendo que poderia, ao menos, aconselhar os gregos. E ela, então, vai infundir em Agamenon a ideia dele conclamar os gregos para um esforço final, ao menos, para ganhar tempo e afastar os troianos de cima quase dos navios, que era a coisa mais preciosa a defender. Então Agamenon, como os navios são todos enfileirados numa praia, lá numa ponta, aliás, ficam os navios de Aquiles, e na outra ponta ficam os navios de Ájax, o Grande, porque os dois se colocaram nas extremidades por serem corajosos o suficiente para dizer: aqui ninguém vai nos atacar. O Agamenon, então, caminhando, chega ao meio dessa longa fila, que é o navio de Ulisses. E ali, de cima do navio de Ulisses, ele vai falar, porque assim a sua voz vai poder alcançar a longa fileira de navios estacionados lado a lado naquela praia. É evidente que ele exalta a glória da Grécia, a coragem dos seus guerreiros, sua tradição, o fato de eles terem sempre os deuses a seu favor, não nesse momento, mas sempre foram a favor dos gregos. E ele diz que eles têm que ter uma reação juntos, todos, assim, global, porque senão eles vão perder a única coisa que os mantém vivos, que são os seus navios. E ele suplica também, com as mãos para o céu, que Zeus mande um sinal que também os gregos estão sendo protegidos. Um sinal que também ele olha para o lado dos gregos. A ideia é sempre que o Zeus é imparcial e é justo. E é verdade. Então Zeus, para fazer jus à sua fama até, manda uma águia carregando um filhote de cervo nas suas garras. E ela sobrevoa o acampamento grego, e num altar onde eles costumavam fazer sacrifícios para Zeus, ela deixa cair a sua presa. Era um sinal realmente divino, e eles se imbuem de coragem de novo, reúnem o pouco de forças que ainda têm e conseguem travar os troianos um pouco. Aquela avalanche de soldados que tinha entrado no muro são expulsos, conseguem expulsá-los de lá e fechar o recinto. Mas, pelo menos naquele momento, eles vão ter um pouco de paz e vão lamber suas feridas, como se diz. Atena, lá em cima, e a Hera, ela não consegue mais aguentar essa tortura de ver e não poder intervir. Os seus gregos de estimação estão passando trabalho e elas não podem. Mas uma é mulher de Zeus, a outra é filha de Zeus. E elas então resolvem, uma olha para a outra, resolvem entrar nessa briga para ver como é que fica, já que domesticamente ele estaria em inferioridade, se fosse o caso. Vão na tese da Mulheres Unidas jamais serão vencidas.
E a Atena começa a se vestir, a botar a sua armadura, e a frase dela é significativa. Quero ver se Heitor não muda logo de ideia quando nos vir à sua frente. Ela sabe o seu poder e sabe que Heitor não vai enfrentá-las. E está falando isso com certo prazer até, né, de uma pessoa que gosta do combate. Não chega a acontecer isso. Não chega ela e Hera a ficarem frente a frente com Heitor, porque Zeus continua. O controle de Zeus sobre esse dia é exatamente o controle de um diretor de cinema. Ele não permite que nada saia fora do script que ele fez. Então Zeus imediatamente manda Íris, que é a sua mensageira, juntamente com Hermes. A Íris é a mensageira que nós sabemos que deixa no céu um rastro. Hermes, quando passa voando, nós não sabemos, mas Íris nós sabemos, porque ali está o arco Íris. Ela passou por ali. Manda a Íris avisar as duas, só vocês não façam o que estão pensando em fazer. Eu vou voltar para o Olimpo agora e conversar com vocês pessoalmente. Ele desce e na frente delas ele diz, olha, vocês não vão interferir porque eu decidi, os gregos só vão se salvar se Aquiles voltar ao combate. Essa é a decisão. Só ele pode evitar a destruição de todo o exército. Isso não será mudado. Vocês não se metam. Claro, essa é a promessa que ele fez a Tétis. Essa, aliás, é a mola de toda a Ilíada. Começa com Aquiles sendo ofendido e se retirando do combate. Tudo isso, e todo esse dia, principalmente, do ataque dos troianos até os navios gregos, estava dentro do plano de Zeus. Nada pode incomodar mais os gregos do que esse dia. Ou eles pedem desculpas para Aquiles, ou eles não voltarão das praias de Troia. Nessa noite, do outro lado, os troianos, confiantes, acampam fora das muralhas, o que é inédito, e acendem centenas de fogueiras, por ordem de Heitor, para evitar que haja alguma zona de sombra em que os gregos possam se meter no meio do exército troiano. Então aquela planície iluminada, diz Homero, com centenas de fogueiras, parecia um céu cheio de estrelas, aguardando o próximo dia quando seria o da sua vitória. Enquanto os troianos encerram esse dia com grandes esperanças para o dia seguinte, Agamenon, por sua vez, começa a se dar conta que não vai vencer a guerra se o seu orgulho não ceder finalmente e ele não for pedir perdão para Aquiles. No material exclusivo, que já está disponível para os apoiadores lá em noitesgregas.com.br, nós temos, além da coletânea de imagens que representam esse momento da saga de Troia, outros 2 textos. O primeiro é um trecho do livro do Moreno, o livro Troia, que narra esse momento tratado aqui no episódio, e o outro texto é um texto interessantíssimo, que mostra como os gregos interpretavam episódios como esse dos raios de Zeus. Esse texto ajuda a entender um pouco mais o comportamento não apenas dos gregos, mas das crenças humanas. Se você ainda não é apoiador, quiser acessar esse conteúdo exclusivo, bem como todos os outros conteúdos, baixar esse episódio, por aí vai lá em noitesgregas.com.br/apoiar. O seu apoio é crucial para que a gente possa seguir com o projeto adiante. Tá bem? Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.